Fala, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar pra galera que tá se formando em medicina e que tá afim de encontrar um emprego em posto de saúde. Sim, tem gente que se forma e pega plantões, né? Tem outras pessoas que preferem assumir um posto de saúde e eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência em posto de saúde. Quando eu formei, lá em 2017, no meio de 2017, eu cheguei a dar alguns plantões, mas eu fiquei a maior parte do tempo mesmo trabalhando na atenção primária, né, no posto de saúde. Então eu vou contar pra vocês como foi essa minha trajetória. Simbora. A pergunta que sempre é feita é como conseguir esses trabalhos em posto. Gente, isso depende muito de cada localidade, certo? De como é que a Secretaria Municipal se organiza nesse sentido, tá? Eu vou falar a minha experiência, mas é sempre importante você procurar saber como é aí no seu município. No meu caso, quando eu me formei, foi muito através de contatos que eu consegui esses postos, né? Quando a gente se forma, a gente acaba entrando em grupos de WhatsApp de plantões, acabam recebendo também contatos. Essa pessoa é responsável por captar médicos para a prefeitura. Também contatos até mesmo com pessoas que você conheceu na faculdade que já formaram. E aí acaba falando, eu estava nesse posto de saúde, estou saindo, você quer assumir, eu posso te indicar. Então, acabou que foi muito através disso, né? Os dois postos que eu trabalhei, um no interior, foi assim, um conhecido meu que já tinha formado, sabia de um posto que estava vagando o médico, e aí eu fui indicada. Já em Salvador, foi através, contactando mesmo a pessoa responsável por captar médicos para a prefeitura. Recentemente teve um concurso, um REDA, né, em Salvador. Então, há também outras formas como os concursos, tá certo? Então, é mais assim, tendo contato com outras pessoas, da mesma forma como é o plantão, e em alguns locais, concurso, tá? Era minha rotina lá no posto. A rotina também varia a depender do local, certo? Aqui no interior da Bahia, a maioria dos locais são de 4 dias na semana, dia de trabalho, chegando até lugares até de 3 dias e tal. Na capital já é diferente, você trabalha os 5 dias da semana, tá certo? Lá no posto eu tinha rotinas com os seguintes turnos. Eu tinha um turno que era reunião da equipe, tá? Para quem não sabe, a equipe, né, de saúde, ela é formada por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e os agentes comunitários. Então, a gente tinha essa reunião da equipe multi para a gente poder conversar sobre algumas demandas de alguns pacientes, algumas demandas da comunidade, questões burocráticas, resolver alguns eventos que porventura poderia estar acontecendo no posto em forma, né, de promoção à saúde e por aí vai. Era um momento muito da gente poder conversar e interagir de forma interdisciplinar, então eu gostava bastante. Tinha também 4 turnos de saúde do adulto. Saúde do adulto é o atendimento mesmo do clínico, né, geral. Então, eu atendia adultos com várias demandas, mas claro que tinha temas que predominavam. Então, diabetes, hipertensão, era assim, sempre presente. Infecções também acabava tendo bastante. Infecções no sentido de sífilis, infecção urinária, tá? E fazer o acompanhamento desses pacientes. Obviamente, eu tinha acabado de formar e assim como recém-formados e até pessoas que estão na labuta há tantos anos, a gente não sabe tudo. Então, tinha algumas situações em que eu precisava estudar e o bom da atenção primária é porque você pode conversar com o paciente e marcar um retorno breve. Então, algumas vezes eu chegava e falava, olha, eu vou estudar, vou consultar professores da faculdade, pessoas mais experientes, para poder te dar uma melhor resposta. Entrava em contato com essas pessoas e agendava o retorno mais precoce desse paciente. Então, isso é algo bem bacana, porque o paciente está muito perto, né, do profissional, perto da unidade.
Eu tinha também um turno lá, na verdade 2 turnos, que é o acolhimento. O acolhimento, para quem não sabe, a gente fica lá recebendo demandas espontâneas de pacientes que estão com acometimento não graves. Então, pode acontecer de um paciente que está com sintomas de infecção de via aérea, né? Que aí não precisa ir para via aérea alta, não precisa ir para UPA, vai pro posto. Tá com a cefaleia, uma enxaqueca, vai pro posto. Pode acontecer também da sífilis, né? De ter que prescrever a penicilina. Enfim, então eram coisas pontuais, as pessoas iam para o acolhimento de forma que dava para ser resolvida no posto e que não onerasse o trabalho na UPA. Obviamente que tinha algumas situações que não dava para resolver no posto. Situações em que precisava de exame laboratorial, exame de imagem de urgência. Então, esses pacientes a gente acabava dando um relatório e orientava a procura do posto. Geralmente esse meu dia tinha muitos atendimentos. Outro turno também que eu tinha era o pré-natal, tá? Na atenção primária, as consultas de pré-natal, elas são revezadas com a enfermagem. Então, tinha consulta que era a enfermagem que fazia, tinha outra consulta que era com o médico, tá bom? E foi bacana, porque eu pude acompanhar mulheres durante toda a gestação, ter filhos, né? Resultados desse processo. Então, foi muito bacana. E como eu estava também estudando para residência, então era um momento que eu estava aproveitando até mesmo para poder revisar GO e tal. Em relação à saúde da mulher, algumas pessoas perguntam se eu coletava preventivo e tal. Não. No posto que eu trabalhava, o pessoal da enfermagem que era responsável pela coleta de preventivo. Claro que, por exemplo, chegava uma gestante com alguma queixa de sangramento, eu fazia o exame especular, tá? Mas não era rotina do médico fazer a coleta do exame preventivo e o exame especular, tá certo? Tinha também o turno de saúde da criança. Era bem legal e dava muita infecção respiratória. Também muitas questões mesmo de puericultura, que eram para ser acompanhadas, né? Então, orientação alimentar, imunizações, enfim. Então, era também outro turno para poder estar revisando os assuntos de estudo da residência. E eu tinha também um turno de visita domiciliar, que era o momento em que eu ia juntamente com a enfermeira, com os agentes comunitários, na casa de pacientes que não tinham como ir para o posto de saúde. Então, esse momento era o momento que eu, de fato, conhecia a comunidade. E, enfim, só uma curiosidade aqui, nada a ver, mas como eu trabalhei lá no Nordeste de Amaral, e na minha zona, gente, tinha aquela escadaria que ficou super famosa, porque o pessoal da novela, eu não tô me recordando o nome, mas foi a novela da Globo, eu vou deixar aqui o nome, gravou lá na escadaria do Nordeste, então ficou super famosa e, tipo, aquela escadaria era minha rotina semanal. Então eu ia visitar os pacientes, atendia as demandas, renovava as receitas, tá certo? E era um momento de muito aprendizado. Na verdade, a minha rotina no posto, a minha vivência no posto de saúde foi um dos momentos em que eu mais cresci pessoalmente, em que me aproximou cada vez mais da simplicidade da vida, da beleza da simplicidade, das alegrias, né? Que muitas vezes eu via pessoas com limitações físicas, limitações também sociais e que não tiravam um sorriso do rosto, sabe? Que tinha muita fé. Ter situação de atender paciente que só tinha um prato de comida para comer no dia, mas que estava ali perseverando e que estava atrás dos seus direitos de saúde. Então, acreditem que foi um momento, assim, de muito aprendizado mesmo. Pessoal, principalmente. Porque eu sei que as pessoas vão querer saber em relação à remuneração. Isso aí também depende muito do local, tá? Varia bastante, mas geralmente é de 7 mil a 10 mil líquido, podendo variar, inclusive, até para mais, né? Quanto mais longe, digamos assim, quanto mais interior você for, a tendência é que seja maior a remuneração, até mesmo para atrair os profissionais. Mas isso aí depende realmente do local, então antes de você assumir qualquer lugar, se for um concurso, é bacana ver o edital, e se for essa questão de contatos, conversar e procurar saber,
tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre como era o trabalho, a rotina lá no posto, fala aqui nos comentários que eu posso gravar outro vídeo, tá certo? E também se tiver qualquer outra sugestão de tema, é só falar. Beijo e até a próxima.